Muito bem, oriente-se nessa quarta-feira falando do ciúme excessivo. A gente estava começando compreendendo um pouco do ciúme, né? E vendo alguns VTs já do povo falando do ciúme e até a curiosidade dos vários tipos de ciúme. Mas vamos lá agora falando do ciúme na ótica da fé com o padre Ayer. Olá! Essa questão de ciúme, este tema é sempre um tema muito complicado. Aliás, todo tipo de ciúme é sempre muito complicado, porque o ciúme ele é um sinal de posse, na verdade. E sabe que Deus não nos criou munido de ciúme, mas nos criou munidos de amor, um amor selado na liberdade, na possibilidade de existir até mesmo sem Deus. Veja que interessante. Um amor que exige renúncia, que deixa a pessoa crescer. Sabe que mães e pais ciumentos, eles são péssimos educadores, porque a posse ela é um desvínculo com o outro, principalmente porque com esse sentimento de ciúme a gente sente-se dono e acha que tem poder sobre o outro. Não há como conviver na liberdade se o ciúme predomina. E ciúme em excesso é sempre um domínio sobre a outra pessoa. E a gente fala disso porque a gente se refere a ciúme de qualquer espécie. A gente não se refere a um ciúme doentio apenas, mas um ciúme brando, um ciúme leve, o ciúme excessivo, ele leva a pessoa a perder o controle sobre si e sobre a outra pessoa. Sabe que a confiança, ela sempre vai ser o melhor remédio contra todo o ciúme. E na nossa espiritualidade, nós sempre temos que ter isto como referência. Toda a confiança que nós estabelecemos com Deus neste relacionamento primeiro com Deus, é o mesmo relacionamento e a mesma confiança que a gente tem que ter para com a outra pessoa. Porque tudo aquilo que vai contra a liberdade, cerceia a liberdade do outro, isto é um ato contra aquela pessoa. Às vezes os pais, namorados, qualquer pessoa, em qualquer relacionamento, interpretam o ciúme como um cuidado, como um zelo, mas é bom ficar atento a isto. Porque onde se esconde esta ideia de que um início de zelo, de cuidado, cuidar daquilo que é seu, etc., aí dentro pode conter um verdadeiro ciúme que pode complicar o relacionamento das pessoas. Tudo aquilo que vai contra a liberdade, como eu disse, não é bom. E o ciúme excessivo é uma das piores coisas que pode acontecer na vida de um casal ou em qualquer tipo de relacionamento. Se por acaso você acha que pode viver esta plenitude de relacionamento com as pessoas, viva intensamente. O ser humano foi chamado para isto. Mas deixa o ciúme de lado, porque ele não vai te ajudar a construir bons relacionamentos. E em primeiro lugar, Deus está aí como referência para que você seja melhor nos relacionamentos que você for cultivar. Deus será sempre mais em tudo isso. Bom, eu vou começar esse bloco, já que o padre falou dessa ótica da relação que acaba se tornando possessiva, esse perigo, né, que a gente corre. Como é que a gente administra isso no relacionamento? Reginaldo, quando a gente começa a namorar, e às vezes depois de casado, como é que um casal, para quem nos vê e que vive um ciúme que até é pesado para os dois, como é que a gente começa a mexer com isso, trabalhar com isso? Qual é a dica que você dá? Como o padre disse ali, o ciúmes ele acaba cerceando a liberdade do outro, né? E acaba criando vários conflitos, vários problemas no casal, né? Então, como lidar com isso? Primeiro ponto que eu vejo é o seguinte, onde tem ciúmes, tem baixa autoestima. É importante fazer uma diferenciação entre autoestima e autoconfiança. Confiança é ser competente em coisas. Autoestima é ter amor próprio. E amor próprio nós só desenvolvemos nos relacionamentos socioafetivos. Ou seja, é criando vínculo com as pessoas, é partilhando, é ouvindo, é criando boas amizades, é que eu desenvolvo minha autoestima. Então, uma pessoa que dá sinal de ciúmes, ou um ciúmes excessivo,
né? Ela está mostrando ali que a autoestima dela não está boa. Claro que a autoestima durante a vida ela se altera. Uma época ela está muito boa, uma época ela está baixa. Mas quando ela está baixa, a tendência é as pessoas terem mais comportamentos para investigar, para saber o que está acontecendo, para controlar o outro, né? Então, se está tendo ciúmes, a gente tem que investigar o quê? Será que é uma questão de autoestima? Né? Ou seja, por que essa pessoa está com essa insegurança? Então, se ela está com insegurança, eu acho que tem que abrir primeiro um diálogo para tentar conversar sobre isso. Em casos em que o ciúmes é um pouco doentio ou excessivo, a terapia individual ela é muito importante, muito necessária. Para quê? Para se trabalhar essas questões de autoestima da pessoa. Quer dizer, hoje, tecnicamente, a gente tem todos esses recursos maravilhosos, terapia, né? Hoje se quebrou bastante a distância com o psicólogo, com o psicoterapeuta, o pessoal já não tem tanto receio, né? Na minha época, o pessoal tinha receio, só ia para psicólogo maluco, né? A gente dizia que eu não sou maluco, por que eu vou no psicólogo? E a gente lidava muito de maneira instintiva. Então, você tem um ciúme de alguém, você espera muito da reação do outro. Se a reação do outro melhora, você se acalma. Melhora dentro daquilo que você espera, né? Ellen, como é que a gente melhora a sua relação consigo mesmo quando você percebe que você está tendo um ciúme desequilibrado? Eu diria isso, você acaba esperando um pouco da reação da pessoa. Mas se a pessoa não reage, você só com... Me dá uma outra dica, eu vou ter que correr para o psicólogo. Vai, e talvez para o psiquiatra. É mesmo? Lógico, mesmo? lógico, porque fica assim, se a pessoa não percebe, não consegue ter consciência de que ela tem uma baixa autoestima, de que ela está num apego exagerado, não é? E isso está virando uma patologia, não tem jeito, ela tem que ir para psicoterapia, ela tem que ir para psiquiatra, e psiquiatra a gente já fala aqui que é um médico para a gente não ficar louco, né? É diferente de médico para louco, mas não. Né? Psiquiatra não é, o médico, louco, é para você o médico para evitar que eu fique louca, né? E assim, e não ter esse medo, essa coisa, né, cultural que nós temos de que buscar um psiquiatra porque eu estou louca. Não. Então, hoje a gente pode até preciso destacar um pouco disso, porque tudo hoje é muito no extremo, né? A diversão. Você tem que pôr montanha-russa e quase morrer naquelas curvas para você descarregar a adrenalina e sair, foi demais e tal. É tudo no extremo, né? Se você vai correr, você tem que correr muito. Se você vai amar, você tem que amar muito. Se for trair, tem que trair muito. Se for beber, tem que beber muito. É tudo assim hoje, né? Então, há um perigo muito grande da gente sair de talvez um sentimento que era pequenino e a gente extremar ele, ou ele ser como um estilingue, assim, você facilmente dá muita vazão a ele, vamos dizer assim. Olha, eu acho que sim, porque assim, de uma forma muito... Isso está entrando demais na nossa casa, sabe? Esses extremos. Porque isso aparece muito na mídia. Então, aquilo acaba entrando porque, assim, a forma como a gente se comunica com o mundo e o mundo se comunica com a gente é através dos 5 órgãos dos sentidos, né? E aquilo que eu vejo, que eu escuto, que eu sinto, né? Que eu percebo, né? Através desses 5 órgãos do sentido, cai no meu inconsciente como real. E, de alguma forma, lá na frente, eu vou me comportar tal como. Agora, a gente pode até dizer assim, em tudo na nossa sociedade, fazendo uma lacuna aqui, né, abrindo um parênteses aqui, em tudo na nossa sociedade parte para o exagero. Então, você tomava um sorvete, agora você toma um sorvete com bolinha, com jujuba, com chocolate, você toma, era pipoca, agora pipoca com queijo, pipoca com leite condensado, chocolate. A gente tem que fazer. A gente estava fazendo um programa aqui sobre os games, foi muito interessante, e os games eles estão cada vez mais potentes no sensorial, né? Levando você à emoção real.
Você vive, eu estava conversando com o Ricardo até fora do ar, e ele comentando que os games agora você chega a viver fisicamente como se estivesse, por exemplo, numa montanha-russa. Você vive sem estar na montanha-russa. Sim, porque o seu inconsciente interpreta aquilo como real. Então, as coisas vão... mas o próximo vai ser mais radical. Mais radical. E o outro vai ser mais emocional. Então, essa cultura também não nos deseduca quanto à lida das nossas emoções? Sim, sim, porque a gente não sabe mais ter o equilíbrio, né? O bom senso das coisas, o equilíbrio, aquilo que é normal. Então, tudo tem que ser ou de muito de menos ou de mais de mais. E tem até uma cultura um pouco, né, nos relacionamentos, né? O relacionamento, se ele não tiver, até na religião está tendo muito disso, né? Essa influência pentecostal de que se não tiver aquela explosão de emoção, aquela gritaria, parece que não tem poder, né? E no amor também tem esse negócio da relação, a nossa relação é quente, né? E está um pouco exacerbado também nesse sentido cultural, não é não, Reginaldo? A neurociência, o que ela faz hoje? Ela tenta tirar fotografias do cérebro das pessoas, elas agindo de determinada maneira. Então, o que a neurociência faz? Ela pega uma pessoa se comportando de uma forma raivosa e tira algumas imagens do cérebro dela para verificar o que acontece no cérebro dela. Então, o que ela descobriu? Ela descobriu que determinadas regiões são muito ativadas e que produzem muito prazer. Nós estamos vivendo uma cultura hoje, que ela é capitalista, que ela quer ganhar dinheiro. Então, como que se ganha dinheiro? Ativando determinadas regiões cerebrais e dando prazer a essas pessoas. E aí chega a extremos, né? Ou seja, eu vou criar uma montanha-russa exagerada para ativar aquelas regiões e dar muito prazer nessas pessoas. E aí eu consigo ganhar um pouco em cima disso. Eu vou fazer um self-service e eu vou criar 50 sabores ali para a pessoa sair extasiada porque experimentou os 50 sabores. Né? Então, a gente tem que pensar na nossa cultura capitalista, em que existem pessoas que estão ganhando, criando esses excessos de emoções. E aí, nesse caso, tem um alerta para os pais, né? Também, né? Porque a gente pode ser pais que gostam de tudo carregado e carregar para os próprios filhos. Ou a gente pode ser pais que não percebem que os filhos estão com tudo muito carregado. A gente tem que ser o administrador dessa história. Isso, vale o que é